E agora vamos falar com ela, diretamente da Califórnia, Ana Paula Henkel, conversando com a gente lá dos Estados Unidos. Sempre linda, simpática. Isso porque são 6 horas da manhã na Califórnia. Isso é respeito Acordou, já cuidou à dos audiência, filhos. meu querido Zuzu. É outro night. Muito bem. Vamos... Ana, pois não. Nós temos aqui o Marco, nosso colega aqui, que ele preparou uma pergunta muito bacana para você. Vai lá, Marcão. Bom dia para você, Ana. É um prazer, é sempre uma honra estar falando com você. Primeira vez foi no Pingos. Legal. Eu fiquei lisonjeado de estar participando de lá, da bancada. Ana, eu queria que você fizesse uma leitura a respeito da situação da Califórnia hoje nos Estados Unidos, atualizasse a gente a respeito de como o Estado está enfrentando a questão dos drogados nas ruas, a situação... A gente estava falando isso ontem no programa, né? São Francisco, algumas cidades oferecem muitos benefícios sociais para migrantes ou imigrantes. Então você tem até mesmo nos Estados Unidos uma espécie de transferência de pobres e de miseráveis para a Califórnia. Ela virou uma espécie de zona de... o pessoal começa a enviar dos outros estados os mais miseráveis para a Califórnia. Será que não era hora de repensar isso daí? O povo está conseguindo enxergar que esses benefícios sociais, na verdade, não ajudam em absolutamente nada, só pioram a situação do estado? Que era um dos estados mais ricos dos Estados Unidos. Pergunta longa, hein? Desculpa. Não, mas foi boa. Claro. Bom dia, meninos. Não são 6 horas, 8h46, quase 9 da manhã. Eita. Mas casa cheia de criança, cachorro, 5h30 tá todo mundo de pé. Então não se preocupem, podem me chamar que eu venho sempre que puder. Olha, Marco, a Califórnia, eu costumo brincar que é a República Soviética da Califórnia, né? Porque isso aqui... na mão dos democratas há tanto tempo assim, e o problema não é na mão dos democratas, o problema é as políticas que os democratas eles empregam, né? Existe um movimento aqui, são vários movimentos, Marco. Existe um movimento antimanicomial, aquele que você não pode, que eu falo que é a falsa bondade, né? Você vê uma pessoa mentalmente comprometida, drogada, e você não pode encostar naquela pessoa, não, mas é a liberdade daquela pessoa, e deixar aquela pessoa ali na rua, vegetando, sem menor condição, né, humana ali de alimentação, de higiene, de conforto. E existe esse movimento aqui na Califórnia, né? Algumas leis foram passadas, algumas legislações passaram nesse sentido, não pode encostar em nenhum indivíduo. O indivíduo, isso drogado, mentalmente perturbado, ele que tem que dizer que ele quer sair da rua, que ele quer ir para um abrigo. Isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. Tem também, Marco, aquela legislação que foi passada, não foi nenhuma legislação até, foi um referendo, né? Muita gente fala, mas por que o governador decretou isso? Não foi o governador, foi um referendo onde a população decidiu sobre os famosos $950, né? Qualquer roubo até $950 é considerado aí um misdemeanor, aí o Marco vai me ajudar aí na tradução. Uma mera contravenção, nada sério, nada que pode ser perseguido criminalmente. Isso, exatamente. Um misdemeanor, não vai pra cadeia. É o que o Lula falou de roubar celular. Celular, pra ele, não tem problema. O Lula falou isso. Coitado, é um celular que ele tá roubando. E aquela outra também, né, a Márcia Tiburi até defendeu, né, não, eu entendo alguns roubos, né, são roubos pequenos para vender ali alguma peça, um celular, alguma coisa. Então, até $950, olha, e eu estava numa loja, num departamento de loja grande, em Los Angeles, né? Porque Los Angeles, quando a gente fala Los Angeles é muito grande, né? Então, até da minha casa aqui onde eu moro, no meu condado, até Los Angeles downtown, 45 minutos. E eu estava mais para lá, por Los Angeles, não estava aqui nos subúrbios, né? Onde a gente fala mais afastado, numa loja de departamento grande com meu filho. E simplesmente entrou um rapaz com umas 5 mochilas, né? Uma mochila, uma bolsa, e ele começou a olhar o preço das roupas
e colocar nas mochilas. E olhava, e ele fazia a conta. Não, isso aqui vai passar, isso aqui... Meu Deus. E eu fiquei assim, olhando, e eu queria pegar o celular para começar a gravar, e o meu filho não deixou. O meu filho falou, não, mas não... Vai que o cara, né, não sei, tem algum problema, e o cara é violento, e não mexe com ele, não grava. Mas eu fiquei ali querendo gravar, né, querendo puxar meu celular. Ele fazendo conta, ele pegava, e as mochilas, e ele saiu da loja carregado de roupa. E o segurança não fez absolutamente nada. Ele simplesmente saiu. Então, assim, tem áreas de Los Angeles, ainda bem que tem o federalismo, né, Marco, que você conhece muito bem, que protege os condados dessas políticas nefastas democratas. Então, por mais que Los Angeles esteja assim, Los Angeles Downtown, aqui no meu condado, que é um condado mais republicano, você consegue passar algumas legislações que vão protegendo. São os filtros que os pais fundadores da América eles colocaram, né? Eu falo muito. O presidente americano ele manda muito menos do que as pessoas imaginam, né? As pessoas elas não ficam tão preocupadas com Washington, com decretos e ordens executivas, porque no efeito cascata e nos filtros que os pais fundadores da América colocaram, você acaba se protegendo, você acaba tendo mais poder de ação como cidadão, né? E é isso que eu acho que falta um pouco no Brasil. A gente ainda fala muito em Brasília, e não sabe o nome do vereador que cuida, sabe, do distrito escolar da sua escola, enfim, do seu bairro. Então, nesse ponto, as políticas na Califórnia, elas estão, assim, a imigração ilegal desenfreada, né? Eu não sei se vocês viram, inclusive, que agora o governador do Texas, a fronteira sul lá, estão aguardando, provavelmente nos próximos meses, 2 milhões de imigrantes ilegais, e o governador do Texas começou a colocar todos esses imigrantes ilegais em ônibus e mandar para Washington. Ontem chegaram alguns ônibus lá em Washington, D.C. Não, tudo bem, vocês querem política de fronteiras abertas, sem a menor estrutura social, menor estrutura econômica, eu vou colocar aqui nos ônibus e vou entregar em Washington, D.C. Então aí vocês que vão ter que lidar com essas pessoas. Porque agora vai ser complicado aí, porque tinha a lei da pandemia, acho que é do Trump, né? Quando teve a pandemia, conseguiu segurar a imigração. Mas parece que são 500 mil pessoas por dia. É uma loucura o que querem entrar nos Estados Unidos. Inclusive, o ucraniano vai para México, fica na fila porque para México não precisa o visto, tal. Acho que é mais tranquilo você ter você poder entrar no México. Ficam na fila dos mexicanos para entrar na Califórnia, para entrar lá na Califórnia. E sabe o que é mais engraçado? A Ana pode falar também sobre isso se ela achar relevante. Existe uma migração de californianos para o Texas e olha que engraçado isso, eles carregam o voto azul. Então, o Texas está virando um estado gradualmente mais democrata. Então, mas a pessoa sai do estado porque está um lixo, vai para o Texas, que é um estado republicano, e continua votando em democrata. Então, mas deixa eu perguntar um negócio para você, Ana Paula. Você que está aí, e você que é muito linda e muito inteligente. Por exemplo, eu tenho uns amigos meus que moram nos Estados Unidos, estão há bastante tempo aí. E aí o cara fala o seguinte, eu falo, pô, você é o que lá? Você é republicano ou democrata? Democrata é o canhoteiro. Isso. Tá bom. É o PSOL, essas leis de banheiro trans, essa modernidade que a gente não entende, mudar de sexo, muda de nome, essa coisa que a gente não entende. Filmes, né? Aqueles filmes. Esse é o democrata. Pensamento. O republicano é o cara que tira imposto, tá? O cara mais sério, não sei o quê. Aí pergunta pra ele, você é democrata ou republicano? Ele fala, olha, Emílio, sabe o que eu acho? Assim, as minhas ideias são democratas, mas a economia tem que ser republicana. Então o cara quer tudo. A Bíblia diz, tudo não terás. A primeira página da Bíblia, tudo não terás. Para onde vai essa paróquia que você habita? É isso que eu quero saber. Bom, a paróquia que eu habito. Bom, a paróquia que eu habito é a paróquia primeiro da Liberdade e eu acho que os democratas, eles esqueceram essa palavra. Eu estava ouvindo vocês antes de eu entrar, o Marco falando do Elon Musk, né, fez a proposta aí para comprar o Twitter. Os democratas hoje não existe mais, Emílio, aquele partido democrata, social-democracia, que era o Partido Democrata.
um PSDB yankee, vamos colocar assim. Talvez o último social-democrata tenha sido Bill Clinton, que trabalhou com os republicanos no Balanced Budget Act, ali na lei de responsabilidade fiscal americana, mas depois do Obama, o Obama fofo, com toda a retórica dele, carismático e tal, as políticas do Obama foram políticas muito radicais, assim, extrema esquerda, porque no debate só existe extrema direita, né? Não existe extrema esquerda. Isso. E o Obama, ele teve políticas de extrema esquerda, ele levou o país, assim, inclusive para uma divisão racial, negros contra brancos, gays contra héteros. Houve sim, né, a página 1 aí que os marxistas adoram, né? O marxismo cultural prega muito isso, né? A divisão exatamente para poder controlar. E depois do Obama, o Partido Democrata deu uma guinada tão forte para a esquerda que, inclusive, recentemente, o próprio Obama disse: espera aí, vocês foram muito, era para ir, mas nem tanto. Hoje não existe mais o Partido Democrata, que prega liberdade para empreender, liberdade para você discutir, de expressão, liberdade religiosa. Não existe mais isso dentro do Partido Democrata. Então, quando a pessoa hoje fala eu sou democrata, na Califórnia, a Renata Barreto fala muito, né, economista, fala muito, olha, as pessoas na Califórnia, elas podem ser ricas, mas elas não são burras. Você pega, por exemplo, os atores de Hollywood, onde as empresas não são aqui, Emílio, porque aqui os impostos são muito altos e você tem um retorno que não é o retorno esperado comparado com o imposto que você paga. Então, os atores de Hollywood, eles têm empresa em Delaware, eles têm empresa onde os impostos eles são muito reduzidos. O Texas, por exemplo. O que não dá para entender é isso que o Marco disse. Você foge de políticas que enforcam a sua liberdade de expressão econômica, etc., muda para um estado onde, dentro daquele federalismo que a gente estava falando, você tem uma liberdade para empreender, você tem menos impostos, você tem reformas fiscais e você continua votando com a turma daquele estado, né, das políticas que você fugiu. Dentro da pandemia, Emílio, mais de 400 mil californianos nos últimos 2 anos saíram da Califórnia, abandonaram. E muita gente, quando fala de Califórnia, pensa em Vale do Silício, né, que o grande pilar financeiro do estado é o Vale do Silício e tal, as grandes empresas, Big Techs, mas não é. 86% do income, da receita da Califórnia, vem de pequenas e médias empresas, e essas empresas estão saindo do país. A Califórnia já foi o 5º PIB do mundo. Hoje eu acho que é o 6º PIB do mundo. Mesmo assim, é o estado mais rico da nação americana. E, no entanto, você vê que as políticas democratas, né, as políticas muito pagamento de pedágio ideológico, isso tudo aí está acabando com o Estado. Muito bem, queria agradecer a presença encantadora da Ana Paula, conversou com a gente. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Dr. Zeballos aqui, Ana Paula. Sim. Você que é companheira dele. Vocês fazem um programa junto, eu vejo na internet, Instagram? Né? Não sei, não tem? Dr. Zeballos é um grande amigo, um grande profissional e, olha, eu até diria que nós, brasileiros, nós tivemos muita sorte de ter um homem como o Dr. Zeballos aí à frente. Eu acompanhei muitas entrevistas do Dr. Zeballos aí no Pânico com vocês, enquanto estava aquele pânico geral, porque para controle social é preciso pânico e os governantes entenderam isso dentro da pandemia. O Dr. Zeballos, ele vinha com um banho assim de calma, não é bem assim, não é isso que eu estou vendo, vamos ter calma. Trocávamos assim muitos links, né, durante a pandemia, e eu bebi muito na fonte do Dr. Zeballos. Então, nós brasileiros, nós temos muita sorte mesmo de ter tido um comandante dessa estirpe, desse nível aí dentro da pandemia.
Porque a turma até agora tá assustada, né, Ana Paula? Isso aí foi um negócio assustador. Com a cachorra. Eu acho também, aquele ficar mostrando aqueles... As covas. Aquelas contagem de mortos. Isso aí foi errado também, viu? Os caras exageraram no clickbait. Foi exagerado Mas também. funcionou, né, Emílio? Funcionou pro propósito deles de controle social. Não tem... E você vê que agora, pelo menos aqui nos Estados Unidos... É engraçado, porque tem uma ala que quer instaurar mais uma etapa de pânico. Olha, essa variante Ômicron, sei lá o quê. E a população americana, até aqui na Democrata Califórnia, ninguém quer ouvir mais falar de pandemia. Não, olha, nós vamos seguir a vida. Agora, essa semana, há 4, 5 dias... O Dr. Anthony Fauci, né, que ainda muita coisa podre desse homem vai aparecer aí no ventilador, essa semana ele disse uma coisa que o Dr. Zeballos, por exemplo, fala há quase um ano. Gente, o vírus não vai ser eliminado, nós vamos ter que conviver com o vírus, com as medidas de segurança, a vacina ela vai começar a não imunizar tanto, nós vamos ter que entender que a imunidade de rebanho ela vai fazer o seu papel. O Dr. Zeballos vem falando isso há quanto tempo, né? Vacina para quem precisa, para quem não precisa, temos que repensar, é uma vacina ainda em fases de estudos, né? Então, o Dr. Anthony Fauci resolveu falar isso agora, e o Dr. Zeballos, né, porque o Dr. Zeballos nunca foi atrelado à política, e sim à ciência, não como o Anthony Fauci. O Dr. Zeballos sempre deixou isso muito claro, né? Eu não vou politizar a ciência, por isso que eu repito, nós brasileiros temos muita sorte de ter tido ele. Mas você sabe que tem algumas coisas aí que elas são bem complicadas, porque é o seguinte, tem o Fauci, tem uma entrevista antiga do Fauci, o Fauci falando, acho que na época eu não sei se foi H1N1, ele já tá mais novinho, agora ele tá velhinho, mas ele tava falando exatamente o que o Zeballos falou aqui. Quem teve aquela influenza não precisava se vacinar, porque o cara teve a influenza. Então eu falava, isso é a melhor vacina que você tem. O Zeballos falava exatamente isso, e aqui as pessoas falavam, não, essa é diferente, essa é outra coisa. Tudo bem, a gente não conhece o Covid, esse Covid novo, o novo Covid você não conhece, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, é um negócio muito louco que, de repente, a gente não podia questionar nada. Tinha que ser aquilo... Tipo um dogma, né? Exato. É um dogma que você tem que seguir esse dogma e ponto final e acabou. Mas paralelamente a isso, Emílio, eu fiquei muito perturbada com isso que você disse, de você não poder questionar, né? De você não poder perguntar. Como assim? A ciência, ela é feita nos pilares dos questionamentos, né? Da contradição, você puxa para cá, você puxa para lá, você descobre mais alguma coisa, você segue um caminho, a ciência segue um caminho que, se você tira os questionamentos e as dúvidas pertinentes, o nome não é ciência, é política. E paralelamente a isso, Emílio, me incomodou demais, por exemplo, laboratórios como a Pfizer, que fez essa vacina a toque de caixa, querer colocar sob sigilo de 50 anos todos os documentos e relatórios em relação à vacina da Covid. Graças a Deus, um juiz federal aqui nos Estados Unidos disse não, vai ficar 55 anos em sigilo, não mesmo. Você tem 8 meses para abrir o que você queria deixar em sigilo 55 anos. Então, só o fato de um laboratório querer colocar em sigilo, super confidencial, os relatórios sobre uma vacina que muitos na comunidade médica têm questionamento, isso deveria incomodar a gente. Isso deveria, mas espera aí, eu tenho direito de saber. É igual agora, fazendo um pequeno paralelo, é igual agora o TSE, a tal Comissão de Transparência Eleitoral, recebeu o relatório das Forças Armadas com 700 páginas, com algumas medidas de proteção e melhoria no nosso sistema eleitoral, nas nossas urnas, e a tal Comissão de Transparência do Barroso, do Alexandre de Moraes, colocou tudo sob sigilo. Espera aí, a Comissão de Transparência Eleitoral vai colocar sob sigilo uma coisa que a população quer saber?
né? Estamos diante de uma eleição importantíssima em outubro, e que sigilo é esse? Então, quando começam a pedir sigilo demais, começam a derrubar contas em redes sociais, começam a colocar pecha de fake news em todo mundo porque questionou demais. A revista Oeste agora ganhou, né, mais uma ação contra tal agência checadora aos fatos, porque a agência colocou fake news e o juiz foi absolutamente da 41ª vara do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele disse, não, isso aqui é um estado de totalitarismo, você não tem como colocar uma pecha de fake news num veículo de informação sem sequer ouvir o outro lado. Esse é o problema, Emílio, que eu vejo que a pandemia trouxe. Não se pode questionar, há uma aura de totalitarismo aí muito perigosa mesmo. Então, o próprio caso, para finalizar, Emílio, do deputado Daniel Silveira, eu falo muito, não é sobre o Daniel Silveira, não é sobre ele ser bolsonarista, petista, psolista, é um caso muito grave de uma inconstitucionalidade praticada por um ministro da Suprema Corte, do STF, e que eles não param. Se nós não mostrarmos exatamente aqui vocês não podem passar, porque acima de vocês existe uma coisa chamada Constituição, eles não vão parar. A história mostra que o totalitarismo, a tirania, ela vai trocando de roupa, mas a tirania ela não some por completo, não.